Para repercutir estes dados que medem a atividade econômica do Brasil e, claro, as projeções para a nossa economia, converso agora com Mariana Costa, economista-chefe da Mirai Asset. Seja bem-vinda à nossa programação. Mariana, obrigado pela participação. Bom dia, obrigada eu pelo convite. A gente combinou de falar de focos, Mariana, mas eu queria dar uma entortada aqui na nossa conversa, falar sobre este dado do IBC-BR, não especificamente sobre cada um dos setores, mas o que ele nos traz de preocupações. Afinal, a expectativa era de crescimento de 0,3%, 0,4%, para algumas projeções 0,5%, e a gente veio na casa dos 0,8%. A economia brasileira pisou no acelerador, veio mais forte que a expectativa. Pois é um número um pouquinho mais forte que qual que é a preocupação, se é que a gente pode dizer, né? É que a gente vê, então, uma atividade econômica um pouco mais forte do que imaginado ou do que o projetado, e isso coloca justamente uma pressão sobre a expectativa que se tem da dinâmica dos preços olhando para frente. Então, apesar da gente ver aqui, né, uma Focus com as expectativas de inflação, de certa forma, estabilizadas, e mesmo a expectativa de inflação de 12 meses tendo uma certa queda ali na margem, essa percepção sobre a atividade econômica aquecida, um pouco mais aquecida do que a gente imaginava, caminhando num passo um pouco mais forte do que era o projetado, deixa esse cenário de queda de inflação olhando para frente um pouco mais difícil de acontecer. Trazer mais destaques deste IBC-BR, tentar entender de onde vem essa força para crescimento da economia brasileira. Temos, por exemplo, o setor de serviços crescendo 0,3% em março contra fevereiro, série com ajustes sazonais. Indústria subiu 2,15% a atividade de março contra fevereiro, também na série com ajustes sazonais. Então, a indústria, pelo menos aqui, com um crescimento bem mais forte que o restante dos setores. IBC-BR de impostos, que, claro, aparecem ali separados, segregados no dado compilado pelo Banco Central Brasileiro, 0,17% de crescimento em março contra fevereiro. O IBC-BR ex-agro, de março contra fevereiro, subiu 0,73%. E o IBC-BR total 3,49% de março contra março do ano passado. Esses os destaques aqui, justamente, do índice de atividade do Banco Central. Eu estou puxando aqui, justamente, olha só, que para agro é não uma surpresa, mas um dado bastante forte. Agro de março contra março do ano passado subiu 19,84%, evidenciando essa força do agronegócio no comecinho de 2025. Mariana. Essa aí é a característica que a gente vai ter da atividade econômica nessa primeira metade do ano. Então, aqui a gente tem, né, uma certa dificuldade uma preocupação vai do Banco Central. O que o Banco Central nos diz? Que ele entende que vai haver uma desaceleração da atividade econômica, mas ele vê sinais insípidos dessa desaceleração, que é exatamente o que esses números estão mostrando para a gente. Não tem, aparentemente, né, são poucos os sinais aqui que a gente enxerga de uma desaceleração. Isso por quê? E por que a gente continua a enxergar que isso vai mudar olhando para frente? Porque o primeiro trimestre é um trimestre que vai ser, metade do ano, né? De uma economia mais forte, seja pelo carrego que a gente traz do ano passado, que vai se mostrar ali, principalmente no setor de serviços, que reflete bastante esse mercado de trabalho apertado, com taxas de desemprego, por mais que também tenha subido um pouquinho na margem, uma taxa de desemprego historicamente muito baixa, junto, né, nessa primeira metade do ano, a combinação do agronegócio, que a gente vem de novo com uma safra recorde. Então, você ainda tem uma pujança bastante relevante da atividade econômica agora nesse começo de ano. Isso não deve ser verdade no restante do ano, essa tendência deve mudar. Então, a gente fica buscando aqui nesses dados do começo do ano sinais de que essa desaceleração pode estar a caminho. São insípidos ainda. Então, só para completar os dados aqui, serviços de um mês para o outro, 0,3% de alta, ou seja, cresceu novamente o setor de serviços, que é a maior parcela do nosso PIB brasileiro.
Setor de indústria também cresceu 2,15% em março contra fevereiro, e o setor de agro, faltou essa comparação mensal, 1,05% de março contra fevereiro. Estes os dados, os detalhes, os destaques da publicação do IBCBR desta manhã para o último mês. Então, atenção total para o mês de março e, claro, atividade em foco para o Banco Central brasileiro. Vamos acompanhar e, claro, aguardar ansiosamente a próxima decisão do Copom. Até lá, tem publicação do PIB provavelmente. Normalmente sai no finalzinho de maio, comecinho de junho. Então, até a próxima decisão do Copom, a gente vai ter o PIB oficial publicado para o primeiro trimestre de 2025. Mariana, esse PIB talvez o dado mais importante até lá, ou você vê algum dado tomando essa liderança e sendo acompanhado com mais detalhe, com mais atenção pelos dirigentes do Banco Central brasileiro? A gente vai ter toda uma gama de indicadores econômicos que serão observados assim, com toda a lupa aqui. Então, é essa situação que a gente tem. É uma visão de retrovisor, que é o que o PIB vai contar para a gente, super importante, como que a atividade está se comportando, né, ali no primeiro trimestre do ano. Daí, de novo, é esperado que a gente tenha uma certa força da economia, mas a gente entende, né, que uma taxa de juros nesse nível, restritiva nesse nível, ela vai ter seus efeitos sobre a atividade econômica. E esses efeitos devem ser mais pronunciados na segunda metade do ano. Então, o Banco Central vai olhar esse PIB, mas ele vai olhar também muito para o comportamento dos serviços, que, como você falou, serviços 60% do PIB. Então, como que estão se comportando os serviços, volume de comércio, taxa de desemprego, tudo bem que ela é um pouquinho mais para trás também, mas olhando para frente, confiança do consumidor. Então, aqui só para falar do lado de atividade econômica doméstica, né? O Banco Central está olhando para fora, como que toda essa questão tarifária vai impactar a atividade econômica global e principalmente os preços das commodities, né? Como que isso impacta o câmbio. E, por fim, e não menos importante, como fica a dinâmica de inflação. Tanto a dinâmica de inflação corrente, que a gente vê dos dados agora, desses últimos IPCAs, né, que são números que mostram ainda uma inflação corrente rodando muito acima do teto da meta. E ele vai olhar também para as expectativas de inflação, e daí aqui que chega na nossa Focus, né? Aonde a gente ainda tem uma expectativa de inflação para 2025 em 5,50, quer dizer, bem acima do teto da meta, mas olhando para frente, o que a gente tem é uma queda gradativa da inflação. Ela não chega ao centro da meta, mas ela vai desacelerando. Então, a gente tem a Focus nos mostra hoje 4,5% de inflação para 2026 e 4% para 2027. E aqui tem um outro ponto interessante que a Focus também mostra, que é a expectativa de inflação em 12 meses, a 12 meses à frente, que seria o horizonte de tempo para a política monetária. Ela também mostra aí alguma desaceleração de 4,95 na semana passada para 4,91. Então, aqui o Banco, voltando, né, à tua pergunta, o que o Banco Central vai olhar daqui por diante? Ele vai olhar para tudo. Ele está dependendo muito dos dados econômicos nesse momento. Perfeito. Inclusive, eu queria mostrar na tela essa atualização da inflação de 12 meses, de 4,95 para 4,91. Está aparecendo como a segunda revisão consecutiva, mas nós tivemos um pequeno intervalo, Mariana, e a gente vem de seguidas revisões. Quando a gente olha para a inflação normalmente para o final do ano, a gente não tem muitas alterações nas pesquisas recentes, mas essa inflação de 12 meses, ela já está caindo há várias e várias seguidas semanas. Tivemos uma interrupção, agora essa é a segunda revisão consecutiva, mas a gente saiu da casa dos 5, já estamos na casa dos 4,91, que é um horizonte bastante relevante. Queria até entender um pouquinho mais sobre a importância deste dado e por que o mercado está vendo uma inflação à frente, um pouquinho menos pesada neste 2025 para 2026. Ainda está acima da meta, mas olhando para frente está perdendo força.
Isso mesmo, olhando para frente, estão perdendo um pouquinho de força, e é interessante que esse número do 12 meses, o que que ele está. Primeiro, por que que ele é tão importante assim, né? A meta agora do Banco Central não é mais o fim de ano, ser uma meta contínua, 12 meses à frente. Então, teoricamente, é para esse número, né, que o Banco Central está mirando a política monetária. Então, essa é a relevância desse 12 meses. E por que que, daí aqui tem um ponto interessante. Nós vemos a projeção para o ano de 2025 ainda muito lá parada perto dos seus 5,50. E a inflação do final de 26 também ali perto do seu 4,50. Mas nesse meio do caminho a gente tem uma queda. O que que essa projeção está dizendo? Que provavelmente o caminhar, o passo com que a inflação vai caindo, passa a ser, no entendimento dos economistas, nesse momento, um pouquinho maior. A queda dela, a velocidade com que ela cai, vai numa velocidade um pouco superior ao que a gente tinha algumas semanas atrás. Talvez isso esteja diretamente ligado ao comportamento, à expectativa do comportamento do câmbio, que reflete aí um dólar norte-americano perdendo força, então é um real que se valoriza e ajuda essa expectativa de inflação, e também a expectativa de uma desaceleração da atividade econômica global e aqui no Brasil. Então, essas incertezas externas em relação às tarifas, o que se pode, né, se consegue ter alguma uma ideia de que você vai ter desaceleração da atividade econômica. Então, essa inflação de 12 meses está refletindo isso. É uma velocidade, se tem o entendimento de que a velocidade é um pouquinho superior do que nós tínhamos há um mês atrás. Perfeito. Mariana, obrigado por nos ajudar a entender essa publicação do Boletim Focus da Manhã, esse dado quentíssimo que a gente recebeu agora há pouco do IBCBR da última publicação do mês de março e, claro, atenção total voltada para a próxima reunião do Copom. Será que acabou o ciclo de altas de juros? Será que não? Será que a gente vai continuar a subir essas taxas? Já está em 14,75%. As projeções, inclusive, no Focus de hoje, indicam que vamos ficar por aí. Ou, se tivermos altas, no finalzinho do ano, já teremos um reajuste. Sempre bem-vindo à nossa programação. Uma ótima semana a ti e uma boa segunda-feira. Ótima semana a todos, um prazer. Agradecido.